vamos perder as esperanças, porque ainda eu creio que Deus pode fazer um milagre. Outrora ela dizia, Jesus não está mais aqui no nosso meio, não em forma física, mas eu creio ainda na palavra. Aleluia! Que Ele pode curar. Porém, vemos aqui uma história muito interessante. Essa história, eu qualifico ela com a minha história. Essa história, aleluia, eu qualifico ela com o meu testemunho de vida. Bem me conhece, aleluia, mas creio que muitos não conhecem. Vocês estão olhando aqui nesta noite como ex-paraplégico, aleluia. É difícil acreditar, porque eu ando perfeitamente, mas eu sou um ex-paraplégico, aleluia. Eu fui desenganado pelos médicos, aonde eu não iria andar, eu ia ficar numa cadeira de roda, aonde minha mãe me conta, aleluia, quando ela estava grávida, como essa mulher engravidou, aleluia, a imaginação dela do meu pai, era uma criança perfeita, aparentemente, uma criança que ia andar, que ia correr, aleluia, porém, vai passando-se os meses, nasce a criança, no caso, a minha vida, mas antes de nascer, aparece um demônio na beira da cama da minha mãe, e diz assim para ela, essa criança não vai nascer, eu vou matar ele vai morrer dentro do seu ventre, mas se ele nascer ainda, eu vou matar ele ainda. Porém, minha mãe conta que não foi uma vez, foi mais de vezes, aleluia, e passando isso, aparece, quando minha mãe levanta para ir na cozinha, aparece um homem de branco dizendo para ela assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou calar a boca daquele demônio, o seu filho ele vai nascer. Aleluia! Mas detalhe, vemos aqui que o meu nome não era para ser Moisés, o meu nome era para ser Jonas. O meu pai e a minha mãe queriam que o meu nome fosse Jonas, mas detalhe, vemos que na família judaica na época, aleluia, quando João ali foi, aleluia, prometido pelo Senhor, aleluia, quando Zacarias pediu a ele dentro do templo, pediu um varão, um filho, aleluia, ali Deus só se coloca o nome dele de João. O povo, os judeus, colocam o nome de pessoas antepassados para lembrar. Mas João era o nome que não existia no meio da família. Aleluia. Porém, meu pai e minha mãe queriam colocar o nome de Jonas. Aleluia. O nome que eles escolheram. Mas quando apareceu esse varão de branco na porta da cozinha onde minha mãe levantava para ir, aleluia, ele disse para ela, eu vou calar a boca daquele demônio, mas me faz um favor. Aleluia. E minha mãe dizia, o que, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor falava assim para ela, muda o nome da criança. Não coloca Jonas, não. Coloca o nome que eu vou te dar para você colocar sobre a vida dele. Coloca o nome dele de Moisés. Aleluia! Eu entendo aqui e aprendo uma coisa interessante. Lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, se não me falha a memória, diz, aleluia, que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Escolhido é aquele que tem nome escolhido por Deus. Escolhido, aleluia, é aquele que tem nome. Aleluia, Deus escolhe. Aleluia, mas pregador, eu não estou entendendo, então quer dizer que o nome que minha mãe escolheu não é de Deus, sim. Só que detalhe, ali João, aleluia, foi escolhido pelo próprio Deus. Se você foi escolhido, meu querido, você tem que passar a prova, sim. Glória a Deus. Se você foi escolhido, você tem que passar a luta. Aleluia! Já presta para o teu ministério. Olhar para a tua vida e dizer, eu sou um coitado, o que ele vai fazer no meio do mato, ele vai fazer lá. Ele vai procurar o quê? Mas nessa noite, só os escolhidos estão neste lugar adorando e exaltando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Minha mãe contando esse testemunho, essa minha história de vida. Aleluia! Glória a Deus. Conforme isso, minha mãe dá a luz, aleluia, e eu vou para o hospital. Chegando no hospital, eu fico um mês dentro da incubadora. Mas Meu essa Deus. ainda. Peguei amarelão na época, fiquei um mês internado, sem minha mãe. E detalhe, eu nunca vi em sã consciência alguém aplicar soro na cabeça de uma criança. Eu tenho uma cicatriz na cabeça, no alto da minha cabeça, que a enfermeira, os médicos na época não acharam a minha veia e aplicaram soro na minha cabeça. Passado isso, Satanás ele vem lutando com a minha vida, como luta com a vida de todo mundo aqui. Para tentar destruir, matar, denegrir, tragar a sua alma. Porém, quando eu vou crescendo, minha mãe, como eu disse aqui, como a história dessa mulher, olhava outrora e achava que eu ia andar logo de cara, com 2 anos de idade. Olhava e via como uma criança comum, gatinhando. Olhava como uma criança comum, aleluia, glória a Deus, querendo aprender a andar, dar os seus primeiros passos. Mas, porém, passado isso, minha mãe vai percebendo que eu não andava. Minha mãe vai notando que eu não conseguia ter resistência na perna do joelho para baixo. Passando isso, minha mãe me leva no hospital. No hospital eu vou para o fisioterapeuta.
onde o médico disse para minha mãe, olha, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Aleluia. E minha mãe dizia, diga, e ele falava assim, olha, o seu filho ele não vai andar, mas uma coisa, ou ele usa a botinha, ou ele vai para a cadeira de rodas. O médico me desenganou naquele dia. O médico disse que não tinha mais jeito. Naquele momento entra o desespero de uma mãe, entra o desespero como entrou o desespero dessa mulher. Imagina agora se fosse no dia de hoje com a minha história e a história desse homem. Aleluia, há uma semelhança. O desespero entra. Aleluia, a esperança acaba. Porém, vemos ali então que ele fala para minha mãe fazer a fisioterapia. Chegando, aleluia, para ver se tinha algum resultado, algum progresso, para ver se, aleluia, aconteceu alguma coisa. E no meio termo, nesse meio tempo, aleluia, ensinaram para minha mãe simpatia, ensinaram para minha mãe vários tipos, aleluia, de trabalho para fazer comigo, para ver se eu ia andar. Minha mãe na época não era exercitada na fé, aleluia, ela conhecia, mas não era exercitada. Porém, vemos então que minha mãe fazia, aleluia, simpatia para ver se eu andava, e eu fui crescendo. Com 2 anos de idade, nada de eu andar. Porém, um belo dia aparece um homem na porta da casa da minha mãe. E logo de cara ele fala para minha mãe, esse menino não anda. Era uma cerca, eu perto da cerca, ele olha para minha mãe e diz, esse menino não anda. Ela olhou para ele e falou assim, sim, ele não anda, como que você sabe? Ele falava assim para minha mãe, senhora, porque Deus me mostrou que fizeram uma obra de macumba para ele. Amarraram os joelhos dele com barbante para ele não andar. Quando ele fala isso, ele fala para minha mãe assim, olha, vai para a igreja, faz uma campanha de 3 sexta-feira, que você vai ver um milagre na vida do seu filho. Passando isso, minha mãe começa aí, nesse Pegorelli, aquela estrada do Pegorelli muito conhecida, que é a qual não tinha luz. Aleluia, onde vai ali, glória a Deus, para o monte que tem lá no Pegorelli, lá em cima, perto do ponto final do ônibus. Ali aonde que é Deus e amor, ali, aleluia, hoje em dia. Na época, aleluia, tinha uma igreja ali. Porém, minha mãe pegava essa reta, aquela reta todinha escura. Eu no carrinho, e ela pegava, aleluia, e me levava junto com a amiga dela. Porém, no primeiro dia, nada aconteceu, voltamos para casa. No segundo dia, também nada aconteceu. No terceiro dia, minha mãe vai convidar a amiga dela. Ela disse, não, eu não vou, eu não quero ir, eu não estou bem, eu não posso ir. Porém, no terceiro dia, último dia, minha mãe fala assim, não vou quebrar a campanha, não vou quebrar o propósito. Porém, minha mãe sai com um carrinho, chegando na estrada do Pegorelli, virando a curva de casa para ir para o Pegorelli, ali a estrada do Pegorelli. Aleluia, começa a fechar o tempo. Começa, aleluia, a fechar uma tempestade, onde começa a dar uma ventania que começou a voar telha para tudo qualquer lado. Aleluia, se você quiser, aleluia, um dia tiver o privilégio, como bem conhece a história, que ele ouviu minha mãe contar esse testemunho, aleluia, minha mãe passando, quando minha mãe passa, telha voando para tudo qualquer lado, aquela ventania, aparece um demônio, aleluia, e trava o carrinho. Aleluia, e diz para minha mãe assim, aqui você não passa com ele, eu vou matar ele aqui. Aonde, aleluia, minha mãe insiste, dizia quem ia passar, dizendo, aleluia, ela e repreendendo, ela passa. Passando, ela vai na igreja, chega na igreja, nada acontece. Aí você se pergunta, pregador, nada aconteceu, então cadê o milagre? Porém, no 4º dia, aleluia, minha mãe lavando louça dentro de casa, eu do lado dela, ela me conta, aleluia, e ela olha e fica com pena de mim. Todos tinham pena e dó de mim, pelo fato que eu não andava. Outrora olham para mim e para você hoje em dia e falam assim, coitado dele, ele não vai chegar longe. Mas eu digo uma coisa para você, o Deus que nós servimos. Glória a Deus! Aonde o homem e aonde o homem nunca possa Glória a Deus! Aleluia! Aqui então, que quando chega no 4º dia, eu estou, aleluia, do lado da minha mãe. Minha mãe começa a lavar a louça, esquece, eu saio de perto dela. Ela olha e diz, ele não vai muito longe, ele não anda, ele se rasteja. Aleluia, ele não consegue andar, ele não vai ficar de pé. Aleluia, e de repente, na casa que a gente morava na época, o quarto era quase de frente com a cozinha. Aleluia, e meu pai guardava uma Bíblia dentro do guarda-roupa. De repente eu saí de perto da minha mãe conta que eu fui para o quarto. E minha mãe, aleluia, de repente eu olho e diz que ele não vai mais longe, ela vira e continua lavando louça. De repente ela viu que ficou um silêncio dentro da casa, ficou um silêncio muito assim constante, aonde ela se preocupou e ela perguntou para meu pai, cadê o Moisés? Ele fala, ele estava perto de você. Aí ela olha e fala assim, ele não vai longe mesmo, deixa ele, deve estar pela casa. Só que detalhe, minha mãe fala que de repente ela começa a escutar um barulho lá dentro do quarto. Era como se 2 pessoas estivessem discutindo.
Era como se duas pessoas estivessem ali, aleluia, roncando, tivesse, aleluia, como o Satanás ele ronca quando vê um crente, quando ele está revoltado com o crente. Ali, aleluia, glória a Deus. De repente minha mãe escuta aquele barulho, só que detalhe, ela escuta o barulho dentro do guarda-roupa. Ela escuta o barulho dentro onde estava a Bíblia. Aleluia. Porém, minha mãe conta, aleluia, que de repente, aleluia, eu saio dali. Aleluia. Detalhe, para mim entrar lá dentro eu já tinha que estar andando. Aleluia, eu não poderia estar me rastejando, me arrastando pelo chão. Eu creio que quando eu entrei dentro do guarda-roupa, eu já estava andando. A única coisa que eu fiz foi entrar e fechar a porta. Era como se eu tivesse a minha batalha espiritual. A primeira batalha espiritual que eu ia ter na minha vida foi ali. Eu peguei a Bíblia que meu pai guardava. Ranquei ali a página do Salmo 91. Amassei aquela página. Minha mãe conta que eu desci daquele guarda-roupa com a Bíblia na mão. Desci daquele guarda-roupa andando. Glória a Deus! Com a página do Salmo 91 na mão e disse, mãe, está aqui, é seu. Minha mãe começou a chorar, minha mãe me pega, me leva para o fisioterapeuta. A freira que estava no dia, que cuidava de mim na época, aleluia, junto com a minha mãe, acompanhava, aleluia, o meu estado médico ali, aleluia, ela pega e olha para mim, me abraça, diz, tadinho, ele não anda. Minha mãe fala assim, fica aqui, eu vou mais ali, eu vou soltar ele. Minha mãe pega pelas mãos e me coloca de pé. Ela olha e fala assim, tadinho, não faz isso, ele vai cair no chão, ele vai se machucar, ele não anda. Minha mãe falou assim, ele não anda, então tá bom, ela soltou. Quando ela soltou, eu saí correndo. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu abracei ela, naquele dia ela teve que reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! O Senhor está dizendo assim para ti, olha, não tem que olhar para a tua vida, olhar para você e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Pode vir levante dentro do teu ministério, pode vir levante dentro da tua casa, pode vir levante dentro do teu trabalho, do teu serviço, aonde quer que seja, mas não tem que olhar para você e dizer, olha, só Jesus Cristo é o Senhor na vida dele, só Jesus Cristo é o Senhor na vida dela. Verdadeiramente, ao Deus que ainda olha para o teu povo na terra. Porém, vemos aqui a história deste homem, aleluia, aonde a sua mãe se encontra no mesmo estado que minha mãe se encontrou. Aleluia, aquele menino é colocado diariamente ali, desenganado, o povo passava, o povo nem dava mínima para ele. Detalhe, Pedro e João passavam diariamente ali. Se nós vamos entender um pouco a Bíblia, aleluia, vemos que Pedro e João passavam por ele, aleluia, passavam.